Deus, eu já conheço de algum tempo. A irmã Gleiciane também, a esposa do irmão Luciano, está ali. E também o irmão Anderson e a Isabelle, faz faculdade com a Josi, minha esposa, a Isabelle. E também o Paulo e a Charliane, está ali atrás, né? Cadê a Charliane, Paulo? Está ali, está ali atrás. Todos vocês são bem-vindos a esse lugar. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. A igreja está feliz de receber nosso irmão. Diga assim comigo: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Lucas capítulo 10. Vamos ler do versículo de número 30 ao versículo de número 35. Quem foi encontrando, diga glória a Deus. Jesus está nesse lugar. Diz assim a palavra do Senhor: e respondeu Jesus e disse àquele homem: certo homem descia ou saía de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de ladrões, a quais roubaram, o feriram e foram-se, e o deixaram próximo da morte, e o deixaram meio morto. E por coincidência também desciam sacerdotes pelo mesmo caminho, e vendo o homem que estava caído, passou pelo lado oposto de onde ele estava. E da mesma forma também um levita, chegando próximo do lugar onde ele estava caído, vendo, passou pelo outro lado. Mas certo samaritano, que seguia o seu próprio caminho, passou perto dele, observou, o vendo ele, teve compaixão daquele homem, e aproximou-se e atou as suas feridas, aplicou-lhes azeite, vinho, colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma estalagem, e ali cuidou dele. E no outro dia, amanhecendo bem cedo, tirou 2 moedas de prata, tirou 2 denários, outra tradução, tirou 8 gramas de prata, e deu ao hospedeiro e lhe disse: cuida bem dele, porque tudo que gastares eu te pagarei quando voltar aqui de novo. Antes de você sentar, diga assim comigo: o bom samaritano já veio uma vez e ele vai voltar de novo. Quem acredita nisso, dê glória a Deus e pode se assentar em nome de Jesus. Foi difícil para mim preparar essa tarde o que eu poderia pregar essa noite. Eu fui impactado por algo que eu vi quando eu li a história de Barrabás, e Deus ministrou em meu peito algo lindo sobre Barrabás. Só que eu quero encaixar no período a qual tiver a Páscoa, para que nós possamos aprender algo sobre Barrabás. Eu que era Barrabás, nós que éramos Barrabás. E quando eu desisti de ler Barrabás, li alguns trechos, Deus ministrou em minha vida, irmão Limes, e eu fui ler sobre o bom samaritano. E eu me disse: Senhor, algumas vezes eu já preguei sobre o bom samaritano, e Deus me fez ver algumas coisas que eu não tinha visto ainda. Nós observamos o texto no versículo de número 1, que Jesus aqui ele é interrogado por um intérprete da lei, tentando pegar Jesus em um possível tropeço, porque não é mistério para ninguém. Nós sabemos que na época em que Jesus aparece dizendo ser o Messias, ele diz: eu sou o Cristo, eu sou o Logos, eu sou o Verbo, enviado da parte de Deus, eu sou o Cristo, o Filho de Deus. E ninguém na época de Jesus se atrevia em dizer, Maxon, que seria o Filho de Deus. Quando alguém dizia ser o Filho de Deus, era tido como herege, corria o risco de até ser apedrejado. Mas Jesus apareceu dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Verbo. Antes dele mesmo apareceu João Batista pregando no deserto o arrependimento com água, e tentaram apertar João para dizer: és tu, Batista?
o Messias esperado, devemos esperar outro. E João Batista, com a voz sonífera, suave, levanta a voz e diz: não, eu não sou o Messias, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu estou preparando o caminho, porque Ele vem depois de mim. Ele já está próximo de chegar. Ele vem depois de mim. Eu não batizo com fogo, eu batizo com água para o arrependimento. Mas Ele, quando vier depois de mim, Ele batizará com um fogo do arrependimento e com o Espírito Santo da renovação. Esse sim é o Messias esperado. E diz que muitos Messias aparecem dizendo ser o Cristo. E quando Jesus, agora em Lucas capítulo 10, ele é interrogado para saber se ele é o Messias, já aparece muito Messias ali. Muitos tropeçam nos milagres, muitos tropeçam nas leis, nas escrituras, na Torá, no Talmud, que é o livro sagrado dos judeus. E não é errado aqui os escribas perguntarem a palavra de Deus a Jesus. Nós vemos no versículo de número 25, um intérprete da lei, um doutor da lei, um escriba, vai perguntar a Jesus acerca da lei, acerca da palavra. E diz que Jesus está dizendo a ele: como tu interpretas a lei que está escrita? Como é que tu vês a lei que está escrita? E ele respondendo: eu sei que devo amar a Deus sobre todas as coisas, eu sei que de todo o meu coração, com toda a minha alma, versículo 27, com todas as minhas forças, com toda a minha mente, e eu sei que eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. E diz que Jesus olha para aquele moço e diz: faz assim e viverá. Era de costume, quando aparecia alguém dizendo ser o Messias, os religiosos da época interrogaram aquele homem que dizia ser o Messias, que dizia ser Jesus, porque tinha profecia bíblica que dizia que quando o Messias viesse, ele saberia da palavra de Deus e ele cumpriria a palavra que sairia de sua boca. E não é que o Messias esperado veio ao mundo. O Messias que nós tanto esperávamos, ele veio ao mundo. E ele disse que salvaria o seu povo. Ele disse que nós seríamos uma geração de adoradores, uma nação sacerdotal, um povo santo, e que nós seríamos cheios do seu Espírito Santo. Ele proferiu palavras sobre nós, que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele fez, porque nós pediríamos em seu nome ele nos concederia, porque ele estaria ao lado do Pai, e ele nos daria para que todas as coisas, o Pai fosse glorificado através do nome do Filho. Tudo que saiu da boca do Filho tem se cumprido até a noite de hoje. Tudo que Jesus remeteu sobre a sua igreja, tudo que Jesus creditou sobre o seu povo, tem se cumprido. A palavra de Jesus não voltou vazia. A palavra de Jesus tem sido cumprida até as noites de hoje. Eu quero lembrar você que você está aqui essa noite, foi uma palavra que Jesus liberou sobre a tua vida. Quando você não conhecia nem quem Jesus era, quando você não dava bola nem para Jesus, você não sabia o que era esse negócio de se vir a Deus, ele olhou nos céus e disse: é meu, eu comprei com meu sangue. E hoje você está aqui limpo, cheiroso, lavado, remido, mais alvo do que a neve, e você tem a oportunidade de bendizer e glorificar o nome daquele que proferiu uma palavra sobre você, e a palavra que ele disse não voltou vazia. A palavra de Deus tem se cumprido em sua vida, e eu quero que você levante a mão essa noite. Levante a mão. Tem coisas que Deus ainda profetizou, tem coisas que Deus ainda proferiu, que há de se cumprir, não no meu tempo, não no teu tempo, mas no tempo do Senhor. A palavra de Jesus vai germinar em tua vida. Tem palavra de Deus para se cumprir na nossa vida. Quando ele interroga o Messias, o possível Messias, era de costume interrogar os falsos Messias. Só que esse escriba, no lugar dele se decepcionar com o falso Cristo, ele foi abençoado pelo Cristo, que ensinava a ele a palavra que tanto o escriba, o religioso, sabia acerca dela. Você sabia que nós sabemos muito de Bíblia, nós sabemos muito de oração, nós sabemos muito de liturgia de culto, nós sabemos muito do linguajar crentez,
Nós sabemos muito de como ser crente, nós sabemos todas as manhas, como servir a Deus, até nos apartarmos do mal. Mas quando esse homem com algo em seu coração, sigiloso, até de maneira má, até mal intencionada, ele vai perguntar a Jesus para achar algum motivo de tropeço em Jesus. Jesus diz algo lindo para ele: é verdade, tu conhece, tu sabe. Só falta tu praticar o que tu já conhece. E aí que Jesus vai contar essa parábola. Jesus está no auge do seu ministério, no capítulo 10, versículo 1, fala da comissão dos 70. Ele envia 70 discípulos de 2 em 2 e vão pregar, anunciar o evangelho. É um estágio que Jesus está fazendo. Quando Jesus envia os 70, Jesus não vai com eles. Jesus se afasta com seus 12. Ele não envia os 12, ele envia 70 à partes. E diz que Jesus não vai com os 70. Nós sabemos que Jesus aqui está fazendo um estágio para aqueles discípulos que iriam saber o que era viver sem a presença de Jesus com eles. Jesus está ensinando os 12 que ficam com ele, ensinando e remetendo aos 70 que vão sozinhos, dizendo: hoje vocês estão comigo, mas daqui a um tempo, daqui a 1 ano e meio, faltava para Jesus subir a cruz. Ele está dizendo: serão vocês que farão o que eles estão fazendo, sem eu estar convosco. Só que a graça de Jesus é essa. Em João capítulo 16, quando ele está falando de sua morte, ele está anunciando novamente que vai morrer, ser escarnecido, chicoteado, vai ser traído, o pastor vai ser ferido, as ovelhas se dispersarão. E diz que os discípulos dizem: não, ninguém vai te tocar, ninguém vai te crucificar, ninguém vai te escarnecer. E diz que os discípulos, os 12, se desesperam, não os 70. Você sabia que quem é mais próximo de Jesus é mais desesperado para entender o que Jesus vai fazer na frente? É por isso que os discípulos, os 12, não é errado se desesperar porque Jesus vai abandonar, porque Jesus vai subir a cruz. Não, é porque quem vive perto de Jesus sabe que coisa boa é ter a presença do Mestre perto de nós. Aí diz que os discípulos se aperreiam, ficam preocupados. E Jesus diz em João capítulo de número 16, ele diz: olha, não se preocupe, não tenhais medo, porque é necessário que eu vá, é necessário que eu suba o madeiro, é necessário que eu morra, é necessário que eu cumpra a vontade de meu Pai, porque se eu não for, ele está falando da cruz, ele está falando do céu, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo não virá. Mas quando eu for, quando eu cumprir o propósito da cruz, o Consolador descerá, o Consolador virá, e ele convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Jesus está dizendo: vocês serão convencidos pelo intercessor, pelo Espírito Santo, e terá um povo que também acreditará, não simplesmente porque andou comigo, mas acreditará pela ação do Espírito Santo. Quem foi esses que foi alcançados pela ação do Espírito Santo? Levante a mão aqui essa noite. Ele mesmo disse: bem-aventurado aqueles que nunca me viram, mas acreditaram na pregação do meu evangelho. Quem são esses? Somos a nossa geração, a geração que nunca viu o Senhor, mas acreditou na ação da sua palavra, mas acreditou na ação, na influência do seu Espírito Santo. Oh, glória a Deus por isso. Levante a mão para cima, dê glórias a Jesus essa noite, porque o Espírito Santo te convenceu que você é pecador como eu. Nós não somos melhores do que aqueles que estão no mundo, mas a graça do evangelho nos alcançou primeiro. A palavra que saiu da boca de Jesus nos alcançou primeiro. Ei, abra a tua boca essa noite. Se você é grato a Deus pela palavra, pela graça que te alcançou, dê gritos de aleluia, dê gritos de glória a Deus, porque a palavra do evangelho te alcançou. Ah, Espírito Santo, muito obrigado. Ele veio, nos convenceu de que nós éramos errados. E os 70 discípulos são uma alusão dos 70 anos, ou do ano 70, que o general Tito, a mando de Roma, vai invadir Jerusalém, vai destruir o templo, queimar as portas, derreter o ouro, levar o sagrado, levar os garfos, os utensílios do templo, o segundo templo reedificar de Herodes, depois os dias de Zorobabel, depois os dias de Neemias, depois os dias de Ageu.
O segundo templo é reformado por Herodes o Grande, o primeiro, o Itumeu, lá da terra de Edom. E diz que esse templo é destruído. E ele está fazendo alusão dos 70 discípulos, que quando chega o ano 70, Israel é saqueada, invadida e destruída. Quem tinha propriedade, o general Tito roubou sua propriedade, confiscou seu terreno. Quem tinha vinhedo foi confiscado por Roma. Quem tinha plantação de trigo foi confiscado por Roma. E Jesus está fazendo uma alusão ao ano 70, o que é saber viver sem a presença de Cristo na vida. Nós somos uma geração privilegiada. Nós somos um povo abençoado porque nós vivemos sob a influência do Espírito Santo. O Espírito Santo atua ainda na igreja, ainda paira no meio da igreja. E antes de Jesus contar essa parábola, ele também está dizendo no versículo de número 13: ai de Corazim, ai de Betsaida, ai de Tiro, ai de Sidom. Quem dera tivesse feito tantos milagres como fizeram há um tempo. Ele está falando que muitas coisas fez nessas cidades e o povo não creu. Ele está falando que o povo tinha um coração endurecido. No versículo número 17 ele está falando que os 70 regressam, que os 70 voltam. E diz que eles vêm e alegram dizendo assim: ó Senhor, os demônios são dispersos, são expulsos no nome a qual nós usamos o teu nome. Eles vão embora. E eles começaram a se regozijar por tais coisas que eles faziam. E Jesus diz no versículo de número 20: olha, verdadeiramente vocês devem se alegrar. Não é por pisar em serpentes e escorpiões, versículo 19. Não é por ter poder, porque eu dei a vocês. Vocês devem se alegrar de verdade, porque o vosso nome está escrito no reino dos céus. A escolha de Jesus, a maior escolha é essa. Não é o pregar aqui em cima, não é o louvar aqui em cima, não é expulsar demônio, não é ser caçador de demônio, não é ser o profeta que vê demônio em tudo, não é ser o apóstolo, não é ser o presbítero, não é ser o diácono, não é ser o cantor famoso, não é ser Billy Graham, o maior pregador da atualidade, não é ser Lutero, porque Lutero foi usado também morreu, não é ser o Wesley foi usado também morreu, não tem nada a ver com isso. A maior graça de Deus, a maior dádiva que Ele nos dá é ser não somente usados por Deus, mas nos dá a garantia que o nosso nome está escrito no reino dos céus. Isso sim é graça, isso sim é presente de Deus para a nossa vida. Aí quando ele está no auge do seu ministério, ele vai contar essa parábola. Ele olha para o escriba e diz: só falta tu praticar o que tu já sabe. Ama o próximo, ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, com toda a tua mente. Honra teu pai e tua mãe, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus está dizendo: faz isso e viverás. Está faltando só tu colocar em prática. Nós temos que ser uma nação, uma igreja, um povo, uma família, que temos que colocar em prática aquilo que nós já sabemos. Nós não podemos usar os nossos argumentos de conhecimento para quando tem necessidade de eu pedir o perdão a Deus, mas eu tenho que basear-se naquilo que eu já sei, para fazer a vontade daquilo que Jesus quer que eu faça. Quando Jesus disse para o escriba, diz: é verdade, tu sabe, só falta tu colocar em prática. Jesus amando aquele homem, olha como Jesus amava o pecador. Ele vai pregar um dos seus maiores sermões para um religioso, Amaury. Quando eu estava lendo eu me lembrei de tu. Jesus ama o rico, o pobre, o de outra etnia, o etíope, independente da raça, independente da crença. Mas ele vai contar essa linda parábola para um religioso e para outros que estão ao seu lado, e uma multidão de discípulos. Ele vai contar no versículo número 30, leia comigo. E respondeu Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, de manhãzinha cedo, e caiu nas mãos de ladrões que o roubaram, feriram e foram se abandonar e deixaram-me morto. Nós vemos aqui algo extraordinário.
Ele está falando de alguém que morava em Jerusalém. Ele está falando de alguém que residia em Jerusalém. Ele está falando de alguém que tem casa fixa em Jerusalém. Ele está falando de alguém que tem identidade fixa. Ele está falando de alguém que tem uma marca, um endereço fixo, que é Jerusalém. E ele vai sair de Jerusalém, ele vai descer de Jerusalém para Jericó. Ou seja, ele está citando aqui como se Jerusalém ficasse em cima. Pastor, Jericó, você já pregou aqui que é uma região montanhosa? Sim, mas Jerusalém está um pouco acima da cidade de Jericó. Quando Jesus está falando para aquele povo que ele escuta, e também o intérprete da lei, ele está dizendo: eu vou contar para você de um homem que tinha moradia, que tinha condições, que tinha poder aquisitivo, que ia ter agora como fazer um negócio em uma cidade próxima, em Jericó, a cidade do comércio, a cidade da compra e venda. Ele está aqui em cima, em Jerusalém, e vai descer para Jericó. Nós temos que lembrar que Jesus já nos colocou em um lugar de destaque. Temos que lembrar que Ele já nos colocou na sua Jerusalém. Ele já nos colocou em sua casa. Ele nos deu uma igreja para congregar. Ele nos deu um lugar fixo, um lugar para morar, um lugar para residir, um lugar para viver, um lugar até para negociar. Aqui quando ele fala de negócio, não está falando só de casa de Deus, porque existiam as duas grandes feiras na época de Jesus: a feira de Jerusalém e a feira de Jericó. Jesus está dizendo: um homem saía de Jerusalém para Jericó. Jesus está dizendo: ele tinha tudo em Jerusalém, mas ele resolveu sair de onde ele tinha tudo para ir se arriscar em Jericó. Eu quero lembrar essa noite aqui que você tem tudo na casa de Deus. Você tem tudo no lugar onde Deus colocou para que você viva. Você tem tudo aqui nesse lugar que você precisa. Você tem tudo na família que você precisa. Você tem tudo no lugar, na parentela que Deus colocou. Tem tudo que você precisa. Não precisa se aventurar em Jericó. Não precisa descer de Jerusalém para Jericó. E olha como diz o pastor Ednael, que foi pastor daqui, viu? O pastor Ednael já dizia que quando nós saímos de Jerusalém para Jericó, nós começamos a caminhar para baixo. A saída da presença de Deus é uma saída que não nos leva para cima. A saída de Jerusalém da presença de Deus é uma saída que vai nos levar para baixo. É uma saída que vai nos levar a declínio. Só que eu sei que eu estou pregando aqui para um povo que não vai retroceder para trás, que não vai voltar para trás, mas vai continuar avançando, mas vai continuar prosseguindo, mas vai continuar subindo. Como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3: eu, meus irmãos, eu não considero que eu mesmo já tenho alcançado, eu não cheguei à estatura de varão perfeito. Paulo diz à igreja de Filipos: mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram, e eu miro, eu coloco os meus olhos para frente, para o alvo, e eu miro, eu avanço, eu persevero para o prêmio da suprema vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh glória, abra a boca e glorifique. E você não vai descer de Jerusalém para Jericó, é de Jerusalém para cima, é de Jerusalém para o reino dos céus, é de Jerusalém para a glória, é de Jerusalém para o santo dos santos, é de Jerusalém para a eternidade, é de Jerusalém para as bodas do Cordeiro. Ah, meu Deus do céu, nós não voltamos mais para trás. É de Jerusalém para a glória, é de Jerusalém para cima, é de Jerusalém para as bodas do Cordeiro, é de Jerusalém para a glória. Ele está falando que o homem descia, versículo número 30, descia de Jerusalém para Jericó, e quando caiu na mão dos ladrões, estes roubaram, feriram e o abandonaram. Em outras traduções, o versículo 30 diz que ele descia bem cedo. Esse bem cedo, eu já preguei sobre ele, o bem cedo. Eu me lembro de quando eu aceitei Jesus e fui para a igreja, e eu já queria fazer trabalho de missões nas bocas de fumo, que eu muito dormi nelas, nos bars que eu muito convivi nos bars. Eu já queria ir lá pregar para os caras que um dia beberam, fizeram coisas ilícitas comigo. E a Bíblia diz que ele estava em Jerusalém e bem cedo descia para Jericó.
coisas que no reino de Deus, irmãos, que ainda é cedo para a gente fazer. Você que está aqui me escutando, que precisa da sua libertação do álcool, da pornografia, da bebida, da mentira. Tem coisas, eu aconselhei um jovem outro tempo, viciado em coisas da internet pela madrugada. Ele disse que via o dia amanhecer, os olhos vermelhos, estava com alguns meses, não conseguia se libertar. Eu disse para ele: tu tem que cortar a internet da tua casa. Ele disse: ó, pastor, quem é que vive sem internet? Quem é que vive? Qual o jovem que vive sem internet hoje? Toda libertação tem um preço. Se você tem uma amiga que lhe induz a mentira, atrai a esposa, uma amiga que lhe induz a trair, ser infiel com o marido, corte ela, sai de perto dela. Tem coisas que é muito cedo na nossa vida. Se você tem um processo, algo de se libertar, existe o processo de libertação. Ainda é muito cedo para você ter internet na sua casa, ainda é muito cedo. Você sabia que tem crente, irmão, que não tem internet e sobrevive? O irmão me procurou outro dia e disse: pastor, eu vou fazer um propósito de jejum essa semana, e o meu jejum vai ser passar uma semana sem celular. Eu disse: sou mulher macha. A gente jejua de quase tudo, irmão, mas não consegue largar o celular. Tem dias que eu faço. Outro dia eu passei 3 dias e depois peguei no celular. Os irmãos valentes comigo, viu? Ah, o pastor não atende minhas mensagens e tudo, eu tinha avisado. Sabe, você que me escuta, não sei porque que eu estou falando isso. Ainda é muito cedo para você ter acesso a algumas coisas que você não pode dominar sobre elas. Ainda é muito cedo você ir lá na boca de fumo falar de Jesus se você ainda não é liberto. Ainda é muito cedo você andar com um amigo que você tanto errou com ele, e você ama ele, quer trazer ele para a igreja. Primeiro você, depois ele. Tem muita coisa que ainda é muito cedo. Primeiro você, depois ele. E diz que o homem descia bem cedo de Jerusalém para Jericó. Diga-se comigo: tem coisas que ainda são cedo, mas eu sei, diga eu sei, que chegará o tempo da libertação de Deus em minha vida. Você recebe essa palavra? Chegará o tempo da libertação de Deus sobre a tua vida. Você será liberto pela palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Receba essa palavra. E diz que ele saía de Jerusalém para Jericó. E acontece aqui 3 coisas. Os ladrões roubam. Quem são os ladrões? São os demônios. Os demônios que estão no meio da caminhada do crente. Os demônios mesmo vindos do inferno. As armadilhas de Belial, as armadilhas de Beelzebul. E diz que eles fazem 3 coisas. Versículo 30. Eles roubam, eles ferem e eles abandonam. Eles roubam, eles ferem e abandonam. Você está entendendo o que é viver longe da casa de Deus e longe da presença de Deus? É um lugar de perda, é um lugar de roubo, é um lugar de ferida, é um lugar de sangue, é um lugar de morte, é um lugar de abandono, é um lugar de esquecimento. Como disse o irmão Beto pregando outro dia, o diabo ele dá com, eu não sei se foi mais ou menos assim, o diabo dá com a mão e ele tira com a pá. O diabo dá com a mão e ele tira com um trator. É mais ou menos assim, sabe? O diabo ele fere, o diabo ele rouba, o diabo abandona. Tem gente que está servindo aí o mundo, fazendo o que bem quer, a vontade que quer, pensa até que está bem. Olha para a vida do crente, o crente passando por uma luta momentânea, uma luta temporânea, mas toda luta do crente passa, tem o seu fim. Da mesma forma que tem um começo, também tem o seu fim. E nós nos alegramos não é no meio da prova, nós nos alegramos é no começo que nós entramos nela, porque nós sabemos que Deus está conosco no meio da dificuldade, e nós saberemos que Ele será fiel
fiel até no final de todas as coisas. E eu quero lembrar você que é melhor estar na casa de Deus, que é melhor estar na presença de Deus, porque o diabo ele rouba, porque o diabo ele fere, o diabo ele sangra, o diabo ele tira a vida, o diabo arranca o que Deus te deu, o diabo arranca aquilo que nós tanto trabalhamos para construir. O diabo junta certos amigos, mas depois os mesmos amigos são os mesmos amigos que também nos matam. Os mesmos amigos que o diabo nos ajunta a estar com eles são os mesmos amigos que nos abandonam no momento que nós mais precisamos. Diz que os ladrões, os demônios roubaram, feriram e abandonaram, e deixaram o homem meio morto. Diga comigo, meio morto. Em outras traduções está dizendo próximo da morte. Roubaram, feriram, abandonaram e deixaram o homem próximo da morte. Por que o diabo faz tudo isso com as pessoas? Rouba, mata, destrói, abandona. E em algumas ocasiões ele deixa lá na margem da estrada, no meio do caminho, para que todo mundo veja. Porque uma das principais funções do diabo é mostrar para o mundo que um dia eu fui crente, um dia eu fui servo de Deus. E olha o que Deus permite com que aconteça com o servo de Deus. A culpa não é do Deus do servo, a culpa é do servo que vai para Jericó e fica no caminho, e o diabo humilha e escarnece. Porque se eu me desviar, você se desviar, se você abandonar, Deus é Deus. Se nós não quisermos, se nos roubarem, se nos destruírem, se nos ferirem, se no meio do caminho nós ficarmos, Deus é Deus da mesma forma. Mas se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é vergonha ao filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui, levante a mão. Não deixa o diabo te envergonhar, meu irmão. Não deixa o diabo escarnecer do teu Deus. Não deixa o diabo colocar a mão na tua cara e dizer: cadê teu Deus? Aí você vai dizer: eu estou em Jerusalém de Deus, eu não pertenço a Jericó, eu não tenho negócio para resolver em Jericó. O meu negócio é em Jerusalém, o meu negócio é na casa de Deus. E não deixa o diabo humilhar você. Porque uma das principais funções do diabo é fazer hora com a gente. Existem os processos. Deus é processual. Não adianta queimar as etapas a qual Deus nos impõe para viver elas e suportar e aprender com elas. Nós não podemos fugir do que Deus está fazendo em minha vida, em tua vida. Talvez as coisas não estão boas, mas Deus está nos tratando no meio das etapas, o que vai nos levar para nós alcançarmos o propósito e chegarmos em vida sem salvo naquele último dia. Será sempre o caminho mais longe, será sempre o caminho mais difícil, será sempre o caminho mais distante, a caminhada mais distante. As coisas mais rápidas sempre serão destrutivas. E o caminho da destruição, por que era chamado caminho de sangue? Um caminho de 7 ou 8 horas de viagem. Era porque era caminho de ladrões e salteadores. Era um caminho onde as pessoas eram roubadas. Era um caminho onde as pessoas eram mortas. Era um caminho onde as pessoas eram assassinadas. Eu quero lembrar você, meu irmão, que fique na posição. E se Deus não te abençoou ainda, fica na posição. Se não está dando certo, continua obedecendo a Deus, continua na posição que Deus te colocou. E o caminho mais longo ainda é o caminho de Deus. O caminho mais difícil ainda é o caminho de Deus. A porta mais estreita ainda é o caminho de Deus. E larga é a porta que leva para a perdição, e estreita é a porta, o caminho que leva para a vida eterna. Por que tem muita gente morrendo na fé? Por que tem muita gente ficando no meio da caminhada? É porque está indo pelo caminho mais rápido, é porque está indo pelo caminho mais fácil. Vem para cá que eu te consagro a isso, vem para cá que eu te consagro a presbítero, vem para cá que eu te levanto como pastor, vem para cá que eu te dou o título, vem para cá que eu te faço isso. Ei, meu Deus, ei, deixa eu te lembrar, é nosso Deus, é Deus que nos consagra, é Deus que nos separa, é Deus que nos levanta para trabalhar para Ele. O caminho mais fácil sempre será um caminho de perda. Crente não nasceu, ou filho de Deus não nasceu para ter cargo. Filho de Deus nasceu para ser filho de Deus.
E nós somos uma geração onde as pessoas racham a igreja, dividem a igreja, separam a igreja, uns matando os outros, acabando a igreja por causa de cargo. É o caminho mais fácil, vai morrer. O caminho que me garante a vida é o caminho mais longe. Eu quero lembrar você, o que vai dar vida, o que vai preservar a tua vida é o caminho longo, o caminho mais grande, o caminho distante. Aquele caminho que se abriu em Êxodo 14, quando o mar vermelho se abriu, um caminho longo e distante. Diz que todos passaram a pé enxuto pelo meio do caminho e ninguém ficou para trás. Diz que aquele caminho é Jesus, que se abriu no meio do nada, no improvável, o caminho distante, o caminho que se fez um milagre para o seu povo passar, e todos tiveram vida e chegaram do outro lado, porque o caminho distante ainda é o caminho da vida. E nós aprendemos aqui algumas lições. O tema dessa mensagem essa noite são as atitudes do bom samaritano. Diga assim comigo: as atitudes do bom samaritano. De imediato nós já vemos aqui, ele dá um nome. O nome aqui quem dá é Jesus. Por que Jesus não poderia escolher qualquer outra pessoa? Poderia escolher as pessoas da Pérea, um galileu, um idumeu, um etíope. Ele escolhe o povo samaritano. Ele escolhe alguém que é samaritano para se basear como um samaritano. Nós sabemos que a nação está dividida. Desde a morte de Salomão, as 12 tribos se dividem. 10 ficam com o reino sul, tendo por capital Samaria. As 2 ficam em Judá. Levi e Judá formam as 2 tribos que compõem Jerusalém. Quando Jesus aparece, existe uma divisão religiosa. Jesus é judeu do reino norte, os samaritanos são reino sul, e ele está pregando aqui para os judeus do reino norte. Jesus, sendo judeu, não pode se dar com os samaritanos, e agora ele vai passar para cá e vai dizer: olha, descia um homem judeu que caiu no meio do caminho sangrento, passou um judeu sacerdote, passou um judeu levita, do sangue, e ninguém fez nada. Mas passou alguém de fora que não tinha nenhuma obrigação, que era religioso, que era escarnecido, que eram intrigados, vocês deles e deles de vós. Mas foi esse que foi até ele e ajudou o homem que não tinha nada a ver com ele, e estendeu a mão para o homem que tanto necessitava. Jesus está ensinando aos religiosos aqui de Jerusalém, os judeus, que no reino de Deus, Deus não está preocupado quem é da linhagem de Abraão, quem é da congregação de Jerusalém, quem é da congregação de Judá, quem é da tribo de Levi, quem é do templo de Salomão, quem é do templo ali de Herodes reformado. Jesus não está preocupado. A verdadeira preocupação de Deus é o que nós temos em nosso coração para fazer para o próximo. Eu quero lembrar você que não importa se você tem roupa de crente, jeito de crente, tem 10 anos de crente, 50 anos de crente, se você é o melhor crente dessa igreja, se você é a melhor pessoa que orou hoje, orou muito, leu muito Bíblia, Deus não está preocupado com nada disso. Ele está dizendo para os religiosos: eu estou preocupado, meu Pai está preocupado com aquilo que nós fazemos pelo próximo. O meu Pai está preocupado pelo aquilo que estão fazendo o povo de Deus pelo próximo. Jesus está dizendo que o povo de Deus aqui, os judeus, não estão fazendo o que devem ser feito pelo próximo. Deus agora vai alcançar os de fora para fazer aquilo que Deus quer fazer no mundo. Quem é que são os de fora? Os de fora somos nós. Nós éramos os separados, nós éramos os gentios. Gentios no grego, uma das suas remetentes à palavra gentil significa gentinha, povo pequeno, povo insignificante. Não é que Jesus escolheu a gentinha, não é que Jesus escolheu os gentios, e ele nos escolheu para fazer pelo caído,
o que os religiosos lá não faziam, ele veio de João capítulo 1, que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e nada foi feito senão por intermédio do verbo. Então veio o Filho de Deus, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 13, agora ele citou. Aí Jesus disse: ele veio para que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, foi dado-lhes o direito, foi imputados o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós somos os samaritanos, nós somos aqueles que não eram, nós éramos os divididos, nós éramos a gentinha, mas ele escolheu a nós e nos preencheu com a sua bondade, a sua compaixão, e agora nós somos uma geração escolhida pelo bom samaritano. Nós temos para dar, porque de graça nós recebemos e de graça também nós daremos. E o samaritano foi aquele que Deus escolheu dos céus. Quando ele veio para os seus e os seus não escolheram, ele escolheu aqueles que ninguém queria. Ele escolheu um povo no meio do povo. Nós somos o povo de Deus. Levante a mão para cima se você entende o que eu estou pregando. Abra a tua boca, glorifique, exalte, bendiga o nome dele, porque Jesus te escolheu. Nós somos a nação de samaritanos, nós somos a nação de escolhidos. Nós temos compaixão para dar, nós temos misericórdia para dar, nós temos mão amiga para dar, nós temos algo para oferecer. Nós não somos uma nação religiosa, nós somos uma geração escolhida pela própria mão de Deus. Deus não tem compromisso com o religioso. Nós vemos que o sacerdote passou, representa a religião. O levita passou, representa o sistema, a influência. E ninguém fez nada pelo homem que estava caído. Por que eles não fizeram nada? Por que o sistema, o mundo agora que a gente vive, não faz nada pelo um pecador que está com depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, com um problema químico, qualquer outro tipo de problema no casamento? Porque o sistema, o levita, o mundo não faz por esses alguma coisa? Por que a religião não faz, o sacerdote, alguma coisa pelo pecador que precisa ser feito? Porque a verdade é que o mundo não pode fazer nada, a religião não pode fazer nada. Quando eles passam de lado e veem e se afastam, é porque eles não podem fazer nada. Só Jesus pode fazer por nós aquilo que precisava ser feito. Só Jesus poderia fazer por mim, por você, o que necessitava ser feito. Por mais que minha mãe me amasse, por mais que meu pai me amasse, por mais que a tua família te amasse, você lá no mundo, por mais que tua mãe perdesse noites e sono, só dormisse quando tu chegasse, não era o suficiente para fazer para você o que você precisava. Só Jesus poderia fazer por nós o que nós tanto precisávamos. Só o bom samaritano. E a primeira atitude do bom samaritano foi que o bom samaritano, quando ele veio ao mundo, ele nos olhou com um olhar diferente. Diga comigo: o bom samaritano nos olhou com um olhar diferente. Versículo 33, leia comigo, diz assim, ó: mas um certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto dele, e vendo o homem que estava caído, e vendo o homem que estava ferido, e vendo o homem que estava abandonado, e vendo o homem que estava roubado, e vendo o homem que não estava mais no lugar onde deveria estar, e vendo o homem que não tinha mais nada, e vendo o homem que estava ali caído, Jesus se compadeceu. Outra tradução: Jesus teve compaixão, Jesus teve misericórdia.
A primeira atitude do bom samaritano quando veio ao mundo, irmão Daniel, foi nos olhar com um olhar diferente. Eu tenho a plena certeza de que quando nós pregamos aqui, nos reunimos num domingo como esse, os olhos do Senhor estão sobre esse lugar aqui essa noite, e Ele está nos olhando com o seu olhar de misericórdia, com o seu olhar de graça. Eu tenho a plena certeza que o que faz com que o pecador permaneça vivo até a noite desse domingo, dia 13 de dezembro de 2020, é a graça de Deus, o olhar de Deus em minha vida. 13 de dezembro de 2020 é o olhar diferente do bom samaritano que alcançou a mim, alcançou você. Eu quero lembrar você, nunca se esqueça disso. Jesus te olhou com um olhar diferente. A religião não olhou para você, virou a cara. O mundo não olhou para você, virou o rosto. Mas Jesus dos céus disse: Pai, pode deixar que eu vou morrer por ele, eu vou morrer por ela. Ele não vai querer nada comigo, mas eu vou morrer por ela. Ei, foi o olhar de Jesus que fez com que nós fôssemos alcançados por ele. O bom samaritano, quando ele veio ao mundo, ele nos olhou com um olhar diferente. Eu quero lembrar você que quando os dias ruins surgirem, irmão velho, ainda os olhos do Senhor estarão sobre a tua vida. Os olhos do Senhor ainda estarão sobre o seu povo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como tochas de fogo que rodeiam os quatro cantos dessa terra. Eu creio que Deus não está com os olhos fechados aqui essa noite. Ele está contemplando a tua vida. Ele está vendo você aqui essa noite. Receba essa palavra. Você não está escondido, a qual Deus não possa te olhar. Ele não tem lugar mais profundo no abismo a qual Deus não possa nos achar. O Senhor está nos vendo. Ah, meu Deus. O Senhor está nos vendo. A Bíblia diz que Ele olhou e Ele se compadeceu. O que é se compadecer, pastor? É sentir a dor do outro. Diga para essa pessoa que está ao teu lado, diga assim: está disposto a sentir a minha dor? Pergunte a ele, pergunte: está disposto a sentir o meu fardo? Pergunte: está disposto a sentir o que eu sinto? Diga para ele, pergunte: está disposto a ser o que eu sou? Quando Jesus olhou para o homem caído, ele se compadeceu, teve compaixão, teve misericórdia. Sabe o que foi que Jesus fez? Se colocou no lugar do homem que estava caído. Lá na cruz, quando ele sobe, vai levado ao madeiro. A história diz, Eusébio de Cesareia, que os dois ladrões foram crucificados primeiro na direita, Gestas na esquerda e Dimas na direita, Dismos na direita. Diz que Jesus foi levantado depois dos dois primeiros. E diz que nenhum dos ladrões a qual ali Jesus chegou estavam mortos. Foi necessário Jesus morrer primeiro. E diz que quando Jesus morreu, os céus fechou, a terra tremeu, os sepulcros foram abertos, muitos santos saíram, andaram e foram vistos pelos habitantes de Jerusalém. É isso que a Bíblia diz. E diz que Jesus morreu e os dois ladrões ainda estavam vivos. Jesus se colocou, se compadeceu no lugar do homem caído. Por que os dois homens não morreram primeiro e Jesus foi colocado vivo depois? Era impossível os dois homens estarem mortos na cruz, Dismos e Gestas, e Jesus ser colocado vivo, e aqueles homens certamente ressuscitariam na cruz de novo, apregados, crucificados. Era mais tortura. Porque Jesus é o autor da vida, e na vida, Ele sendo a vida, não tem morte que reine ao lado dele. É necessário Jesus se compadecer no lugar do homem caído, morrer primeiro, para depois os dois ladrões morrerem. Só assim a consumação da obra está completa, porque Jesus é o Senhor da vida. Ele morreu primeiro para os ladrões morrer depois. Ele morreu primeiro, Ele colocou-se, se compadeceu no lugar do homem caído. Ele teve
misericórdia daqueles que foram crucificados ao lado dele. E o nosso Jesus se compadeceu por mim, por você. Ele é o autor da vida. É por isso que ele morreu primeiro do que antes os dois ladrões. Se Jesus não morre primeiro, enquanto ele não morre, os dois ladrões não poderiam morrer. Jesus está dando a oportunidade àqueles dois homens. Eu vou morrer primeiro para dar garantia de vitória a esse que se arrependeu até na hora da morte. Enquanto o Gestas não se arrependeu, teve um Dimas que se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E diz que Jesus olha para ele: ah, filho meu, ainda hoje, diga comigo, ainda hoje, diga ainda hoje, mais sorte, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh glória! Jesus inaugurou o seu reino com o ladrão. Por que é que ele não vai me salvar? Por que é que ele não vai salvar você? Se Jesus inaugurou o seu reino com o ladrão, por que é que ele não vai salvar você? Por que é que ele não vai alcançar tua família? Por que é que ele não vai alcançar tua casa? Ele não faz acepção de pessoas. Essa noite ele vai alcançar você. Se ele não fez acepção de pessoas, sabe por que Jesus morreu primeiro e os dois ladrões morreram depois? Um ladrão se arrependeu, o outro não. Mas Jesus morrendo primeiro, ele grita até Tetelestai, está consumado. Entregou o Espírito, reclinou a cabeça. Ele está dizendo para o ladrão que não se arrependeu: Gestas, ainda tem algum tempo, alguns minutos de oportunidade. Diga para essa pessoa que está do teu lado, diga assim: ainda há tempo, ainda há um pouco de tempo. Diga: ainda há um pouco de tempo para a tua vida, Gestas. Jesus é bom. A W. Tozer já dizia que um dos maiores motivos para que Jesus encarasse a cruz foi saber tamanha dor e tamanho tormento que aguardavam os pecadores no lago de fogo. A W. Tozer, um grande escritor do século passado, desse século passado, diz que o que levou Jesus, um dos motivos principais, foi sentir a tamanha dor, o tamanho tormento do que os pecadores viveriam eternamente no lago de fogo. Quando Jesus se compadeceu do homem caído que havia sido roubado, Jesus disse: eu me coloco no lugar dele. O que levou Jesus à cruz foi saber a dor que aguardava uma humanidade pecadora no lago de fogo. Como diz Marcos capítulo 10, nesse lago de fogo o bicho nunca morre. O fogo só existe pranto e ranger de dentes. O bicho nunca morre. Jesus está fazendo uma alusão que quando o homem for lançado no lago de fogo, Daniel, na consumação dos séculos, com a besta, falso profeta, demônio, as abominações que surgirão, todo Armagedon será cumprido. Depois do milênio ele vai jogar tudo, o lago de fogo vai ser aberto e o bicho nunca morre. O homem, o ser humano, o bicho nunca vai morrer. Nós não, os pecadores que não se arrependerão serão lançados no lago de fogo, serão consumidos pelo fogo, mas também não terão o direito da morte. Jesus está dizendo em Marcos 10, 3 vezes: o bicho nunca morre. O pecador que for para o lago de fogo, ele vai ter vida, mas não vai ter face, não vai ter feições. O fogo arderá, o fogo inextinguível, incontrolável, consumirá. Só haverá pranto, ranger de dente, mas ele não será mais homem, ele será o bicho. O bicho nunca vai morrer. Jesus se compadeceu de mim. Jesus se compadeceu de você. A segunda lição que nós aprendemos com o bom samaritano
é que o bom samaritano, em Lucas capítulo 10, foi ele que veio ao nosso encontro e não foi nós que fomos até ele. Diga-se comigo, foi ele que veio até mim, não foi eu que fui até ele. A Bíblia diz que o homem está caído, sem nada, ferido, abandonado, com sede, com fome certamente. E diz que Jesus vai passando o bom samaritano e é Jesus que vai até ele. Não é o homem caído, o pecador, que vai até Jesus. Você pensa o que, irmão? Quando nós tínhamos um culto, e naquele culto eu entendi a palavra de Deus, e eu me entrego ao bom samaritano que é Jesus, não foi eu que fui por mim mesmo ao culto, mas sou o bom samaritano que foi em mim primeiro, e me atraiu, e me ergueu, e me levou para onde Ele queria que eu fosse. A segunda lição, a atitude do bom samaritano é essa: o bom samaritano foi ele que veio até nós, não fomos nós que fomos até ele. Se nós estamos aqui até essa noite, é porque ele veio até nós, e ele tem vindo até a noite de hoje, ele tem vindo até o tempo de hoje. Ele vem, nos visita com sua bondade, trabalha em nossa vida, o Espírito Santo nos convence, e nós estamos aqui até a noite de hoje, perseverando em sua verdade. Eu quero dizer que o Espírito Santo, o bom samaritano, ele nunca te abandona. Não abandone o bom samaritano. Não foi você que veio até ele, foi ele que veio até você. Não é porque você é bom, não é porque você simplesmente diz: eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não vou trair mais, eu não vou mentir mais, não vou fazer mais o que eu fazia. Não é nada disso. É porque o bom samaritano te achou no meio do caminho que você estava abandonado, no caminho da morte, no caminho sangrento, e ele te levantou, te levou para o centro da vontade dele. E não foi você que foi até ele, foi ele que veio até você. Quem entende que eu estou pregando aqui, receba essa palavra. Foi ele que veio até você. E você está de pé até essa noite porque ele está em você, porque ele é em você, ele tem vindo em você, ele está em você, ele permanece em você, ele trabalha em você, ele efetua em você, ele está e é o Senhor sobre você. Não é por nós, mas é porque ele está em nós. A segunda lição é que nós não fomos até o bom samaritano, foi ele que veio até nós. Ele mesmo disse em João 15: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Todo ramo que não estiver enxertado em mim será cortado, lançado fora, consumido pelo fogo, mas o que permanecer em mim será podado. Diga comigo, podado. Tem época que dói servir a Deus, né? Aí ele diz: será podado para que dê mais fruto. Dê glória a Deus. A poda dói, mas tem fruto depois do corte. O sofrimento vem, mas depois do sofrimento da prova vem a bonança. Meu Jesus maravilhoso. Ele diz: será podado para que dê mais fruto, e eu vos enviarei para que o fruto permaneça. E tudo que pedires em meu nome eu vos concederei, e para que o Pai venha ser glorificado através do Filho. Aí ele diz: e por isso novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros. Quem é podado, trabalhado por Deus, ama uns aos outros. Quem é podado, trabalhado por Deus, sabe conviver ao lado de pessoas difíceis. Quem é podado, trabalhado por Deus, suporta a prova dando glória a Deus e olhando o tamanho do fruto. Ei, vai ter fruto depois da poda. Receba essa palavra. Vai ter fruto depois da prova, vai ter fruto depois do corte, vai ter fruto depois da poda. Suporta o sofrimento e olha para o tamanho do fruto. Vai ter alegria depois da prova. Foi ele que veio até nós. É ele que é a videira, eu só sou o ramo. Diga para essa pessoa que está do lado: tu não é nada, tu é só a vara, tu é só o ramo, o broto. Ele é a videira. É da raiz dele que dá vida ao ramo. É da raiz dele que a vara tem vida. É da raiz dele que o fruto nasce.
é da raiz dele que as folhas nascem, é da raiz dele que a árvore permanece em pé, é da raiz dele que tem sombra para o viajante que está perdido no deserto, é da raiz dele que a árvore permanece, é por causa da videira. A terceira atitude do bom samaritano é que o bom samaritano, irmão, em Lucas 10, ele abriu mão da posição que tinha. Diga-se comigo, o meu Jesus, o bom samaritano, abriu mão da posição que tinha. Versículo de número 35, leia comigo, diz assim: e aproximando-se o bom samaritano, atou, vedou as suas feridas, aplicou-lhes azeite e vinho, colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma estalagem e ali cuidou dele. Olha que curioso, na época de Jesus só andava de camelo, de cavalo e de asno, de jumento, quem tinha uma condição financeira elevada. Só andava de animal quem tinha título. Só andava de animal quem tinha posição. E a Bíblia diz que o meu bom samaritano, o meu Jesus, o teu Jesus, quando ele nos viu caído, ele abriu mão da posição que tinha, ele desceu do jumento e nos colocou no lugar que era dele. Nós que éramos criaturas de Deus, agora nós somos filhos de Deus. Ele abriu mão da posição que ele tinha, e lá nos céus, em meio aos anjos, à sala do trono, ele diz: Pai, eu vou morrer por eles. A terceira atitude do bom samaritano é que ele abriu mão da posição que tinha. Ele não se importou com o cargo que ele tinha. E oh meu Deus, quantos de nós estamos nos preocupados com o cargo? Quantos de nós estamos preocupados com a posição que temos? Quantos de nós não dizemos: eu não vou pedir perdão porque é o que vão pensar de mim? Ah, eu não posso fazer isso porque é que vão pensar de mim? Ah, eu não posso ir lá e reconhecer que eu errei porque o pastor sabe o que é que não vão pensar de mim. Ei, Jesus, ele mesmo sendo Deus, diz Filipenses capítulo 2, que ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se fez imagem de homem, imagem de servo, semelhante a um homem pecador, sendo obediente a Deus até a morte, morte de cruz. E é por isso que Deus lhe deu um nome, nome que está acima de todo nome, e diz que diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Esse nome tem poder, está acima de todo nome, o maior título que já existiu. Ele não se importou com a posição que tinha, ele desceu por amor de mim, por amor de você. Por que é que você não desce? Por que é que você não se humilha, bicho ruim? Por que é que você não baixa a cabeça? Por que é que você não perdoa? Por que é que você não reconhece que o errado é você, meu irmão? Ei, desça essa noite, abra mão do seu ego, abra mão do seu egoísmo e desça essa noite, porque ele desceu por amor de mim e de você. Tem gente que é ruim mais do que canto de cerca, irmão. Não se dói. Ele nos colocou no lugar de príncipes, é isso que a palavra diz. Ele nos assentou no lugar de príncipes, nos deu lugar de honra. E ele diz que nós nos assentaremos com ele no futuro. E diz que quando ele vier, nós viemos com ele juntamente em sua glória, com os santos anjos do céu. E os pecadores que ficarem para a grande tribulação nos virão vindo nos céus, nas alturas, montados em cavalos brancos. Ele vem na frente em um cavalo branco, sobre sua coxa tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem na frente, nós viemos
ficaremos atrás. Ele nos colocou em lugar de destaque, Ele nos colocou em lugar de honra. Ei, desça como você descia no começo, irmão. Desça quando você descia lá atrás. Tem gente que chorava quando aceitou Jesus. Tem gente que era quebrantado quando aceitou Jesus. Tem gente aqui que não chora mais, não se quebranta mais, não é mais grato a Deus. Tem uns aqui que eu só penso que chorou no dia que nasceu, quando o médico fez o parto. Só que eu quero acreditar que isso não é verdade, irmão. Eu quero que Deus derrame uma unção de lágrimas aqui essa noite, e que você volte a chorar na presença dEle. Você que não chorava mais vai chorar. Você que não se quebrantava mais vai voltar a se quebrantar, porque nós somos escolhidos por Ele. Fica de pé em nome de Jesus. O bom samaritano. A quarta atitude do bom samaritano é que o bom samaritano nos achou no caminho, e Ele não nos jogou em qualquer lugar. Meus meninos para cá tocar, vamos louvar um hino. O bom samaritano achou-nos caído no chão, e Ele não nos deixou em qualquer lugar. Vem, Daniel, louvar aqui com os meninos, vem, por favor. Escute essa e eu vou parar. Existia um costume na época, que quando um homem passava por uma estrada e visse alguém caído no caminho, ele tinha duas opções: ou ele levava e corria o risco de ser acusado, aquele que havia roubado, furtado e agredido, ou ele poderia levar e soltar na porta da cidade da entrada, ou entrar, passar na porta e deixar na primeira praça que ele encontrasse. O Talmud, o livro sagrado dos judeus, diz que um homem que acha um homem caído na estrada e leva o ferido até a primeira praça que encontra, ou até a porta da cidade, ele é homem bom e é homem justo. Era costume da época. Só que Jesus pega o homem, e a Bíblia diz no versículo de número 34, que Ele colocou no seu próprio animal, levou para uma hospedaria, levou para uma estalagem, e Ele mesmo cuidou dele. Jesus não nos soltou em qualquer lugar. Jesus não nos soltou na entrada da porta. Jesus não nos soltou em qualquer praça. Eu me lembro que quando eu vivia no mundo, quantas vezes lá em São Paulo, eu dormi nas ruas de São Paulo. Jesus não nos soltou em qualquer praça. Quando Jesus diz que o samaritano levou aquele homem para uma hospedaria, para uma estalagem, Jesus está dizendo uma coisa: eu fiz mais do que aquele homem merecia que fosse feito. Ele fez mais por nós do que nós merecíamos que fosse feito. Ele não nos soltou na porta, Ele não nos soltou na praça como era costume da época. Ele nos levou para a hospedaria, para a estalagem, para a casa de Deus. E Ele mesmo cuidou do homem. Foi embora e disse para o dono da hospedaria, e aqui aumenta a responsabilidade de quem é pastor e de como toma conta de igreja: cuida dele. Cuida dele, porque eu vou voltar. Eu vou voltar para ver como é que ele está, para visitar o homem que eu achei caído.
Você está na hospedaria de Jesus, irmão. Só aqui já dá para pregar. O que tem na hospedaria? Conforto, refrigério, remédio para sarar a ferida. Tem vinho sobre as feridas, alegria. Tem ataduras para atar as feridas. Tem amor do cuidador. E tem dinheiro. Diz que ele deu 8 gramas de prata. Outra tradução diz que deu 2 dinheiros. Outra tradução mais antiga, 2 denários. O que é isso? Jesus foi, o bom samaritano, diz assim: está aqui 2 denários, está aqui 8 gramas de prata. É para ele, é para gastar nele. Ele deu 8 gramas de prata. Ele deu os dons do Espírito Santo sobre a igreja. E na igreja todo mundo tem um dom para alguma coisa. Fecha os teus olhos essa noite, fecha. Você não está na praça, você não está na porta, você está do lado de dentro. Você está na casa de Deus, na hospedaria de Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo interior, vivendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Coloque a mão no peito e medita essa canção. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, Tu és o bom samaritano, Tu és o bom samaritano. Eu queria que a igreja fechasse os olhos e fizesse uma oração de gratidão a Deus. Eu queria que você orasse por você mesmo e diga: obrigado, bom samaritano. Eu estava roubado, abandonado, ferido, no caminho sangrento, o Senhor me achou. Diga para ele, diga para ele. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Agradeça a Ele essa noite. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele é algo importante em você. Você sabe, agradeça, adore o Espírito Santo. Ao Senhor.
Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Você tem o valor. Você tem valor. Tem alguém essa noite para se reconciliar com Jesus? Se tiver, venha. Jesus te ama, irmão. Com vontade de aceitar Jesus de novo, venha. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, venha. Pastor, eu preciso receber o vinho, o azeite, a atadura, porque eu me feri, eu fiquei no caminho. Venha. Venha para Jesus. Jesus te ama. Vai ficar no caminho de sangue, no caminho sangrento? Desde o ventre me escolheste. Venha. Se tiver alguém que não é crente do seu lado, venha. O Senhor quer aceitar Jesus, meu irmão. Irmão Paulo, é isso. Venha para Jesus essa noite. Venha como está. Por moeda de pratas te vendi. Se tiver alguém, venha. E mesmo assim se entregou por mim. Não tem. Eu quero orar por ti. Vem aqui. Redentor, teu amor me libertou de mim. Agora vive em fim. Redentor, me libertou de mim. Agora vive em fim. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a culpa que era minha, em si ele levou. Vamos orar pelo nosso irmão. Estenda as mãos para cá. Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha com teu azeite, com teu vinho, com as tuas ataduras, atar, sarar, curar o teu filho. Que o Senhor possa colocar ele, Senhor, na tua hospedaria, na tua estalagem. E investir nele, Senhor, como o Senhor investiu no mundo. Derrama as tuas 8 gramas de prata sobre a vida do irmão Hermes. Afasta, Senhor, tudo aquilo que não convém. E tudo aquilo que o Senhor já me revelou que vai fazer na vida dele, da Missilene, Senhor. Faz. Firma, Senhor, o coração dele no teu amor. Porque quando o homem te ama, Senhor, não tem mais paixão para dar coisas a ninguém. Dá amor ao teu filho. Perdoa os seus pecados. E dá autoridade a ele, Senhor, sobre aquilo que falta. Em nome de Jesus, nós abençoamos o nosso irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aplauda Jesus. Vem as crianças para cá. Em 5 minutos as crianças vão louvar, tá bom? Eu queria lembrar as tias da salinha. Todo domingo é para elas louvarem, tá certo? Nem espera para mim, as meninas aí já ensaiam em casa, combina com as mães. Seria bom que elas louvassem no começo, viu, Naina?
Combina com a Dani, Gabi, Yasmin, Josi. Todo domingo é para as crianças louvar. No começo, tá certo? Eita glória, tá o Niquinho arrebenta aqui hoje, viu? Cadê o microfone? É microfone, né? Cadê os microfones? Vem, Josmar, liga aqui os bichos, tá ligado? Vamos, as crianças vão louvar. Eita, que menina bonita. Um rapaz bonito, outra moça bonita. Cadê a Alice? A Alice não vai louvar não, é? Vai pra frente, vai. Aí? Ei, Jaqueline, dá um Micaías pra cá, Jaqueline. Oi. Dá um Micaías aqui a Sabrina, alguém, ó. Ó, o João Levi dormiu, bichinho. Oi, meu filho. Dou. Minha fé não está firmada, as coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sem além, somente dele, mas ninguém. Seja o louvor, se Deus quiser, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, Ele é Deus, curador, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Tua fé não está firmada, as coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sem valor, somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus.